Pai, na tua presença, no nome de Jesus, nós chegamos a ti para suplicar que a tua palavra seja glorificada no nosso meio hoje, que ela seja honrada, que através do texto bíblico nós ouçamos a voz do Senhor e que teu Espírito Santo conduza a Escritura ao nosso coração. Nós pedimos isso para o teu louvor, para a glória do teu nome, porque o desejo do Senhor é ser conhecido e honrado por todas as pessoas. Nós pedimos também, Senhor, porque a nossa alma necessita, porque nós não vivemos apenas de pão, mas da palavra que sai da tua boca. Então nos alimenta, é o que pedimos em Cristo Jesus, amém. Romanos capítulo 7, vamos abrir, meus irmãos, palavra de Deus. Romanos capítulo 7. Essa é uma das passagens mais difíceis da carta. É o verso 7 a 12 que nós vamos olhar hoje. Não é a mais difícil. A mais difícil, penso eu, não só eu, mas muita gente pensa, que é do verso 13 até o final do capítulo, que a gente vai deixar para depois, para a próxima pregação. Mas essa seria, a meu ver, o segundo parágrafo mais complicado desse capítulo. Então, por conta da complexidade, eu peço para você que acompanhe com a Bíblia aberta, prestando bastante atenção, e todos nós juntos confiando na iluminação do Espírito Santo, para abrir a nossa mente e a gente compreender com clareza que a palavra de Deus nos ensina. Antes de entrar no texto, eu preciso dar uma preparada no terreno aqui, arar o solo, antes de a gente entrar no texto, preparando você para o que a gente vai ver aqui. Nós já temos dito aos irmãos que ao longo da carta, o apóstolo Paulo vem fazendo certas afirmações a respeito da lei de Moisés, que soavam muito ofensivas para qualquer judeu. Então Paulo falou algumas coisas nessa carta que todo judeu se incomodava. Por exemplo, no capítulo 6, versículo 14, ele disse uma coisa que seria completamente chocante para qualquer judeu. Ele disse: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então dizer para um judeu que nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés, isso era uma coisa muito ofensiva para o judeu. Mas mais do que isso, eu não sei se você percebeu, Paulo está dizendo que enquanto você está debaixo da lei, você está debaixo do domínio de quem? Do pecado. Então são duas ofensas. Primeiro, dizer que nós não estamos mais debaixo da lei. E segundo, dizer que quem está debaixo da lei está debaixo do domínio do pecado. Então o judeu iria odiar isso. Para o judeu, os 10 mandamentos, a lei de Deus, a lei dada a Moisés no Sinai, ela era o caminho da vida, ela era o caminho da salvação. Eles ensinavam que as pessoas tinham que cumprir rigorosamente os 10 mandamentos, que quem não cumprisse rigorosamente os 10 mandamentos seria punido, seria banido da presença de Deus. E aí chega o apóstolo Paulo e diz: nós não estamos mais debaixo do domínio da lei. Aliás, quem está debaixo do domínio da lei, está debaixo do pecado. Então isso era muito ofensivo. No capítulo 7, versículo 5, Paulo faz mais uma declaração muito chocante para qualquer judeu. Porque, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Então Paulo está dizendo que a lei, em vez de nos santificar, ela realça as nossas paixões. Isto é, quando a nossa carne tem contato com a lei de Deus, nós sentimos mais vontade ainda de desobedecer a Deus. Imagina só um judeu ouvindo isso. Lembra que o apóstolo Paulo aqui não está condenando a lei, ele não está dizendo que a lei é má e portanto pecado, mas ele está dizendo que a lei de Deus, que é boa, quando entra em contato com a nossa carne que é má,
ela faz um efeito inverso. Em vez de produzir na gente temor a Deus, produz na gente uma vontade de desobedecer. Eu até ilustrei semana passada falando aqui que você imaginasse sentado você sozinho no primeiro banco aqui dessa igreja, não tem mais ninguém, só eu e você, e eu te dou um comando falando, ó, essa porta aqui está entreaberta e aqui dentro tem uma coisa que você não pode ver, é proibido. E aí depois eu saio, vou embora e fica só você olhando para a porta. Qual é o impulso que surge dentro de você? Eu quero ver o que é que tem atrás, o que é que esse homem está escondendo atrás dessa porta. Isso é o que acontece quando a lei entra em contato com a carne. A lei diz não, e esse não é bom, porque vem de Deus, é a palavra de Deus. Só que a nossa carne não reage de um jeito apropriado, a gente não teme, a gente fica com vontade de ir lá e desobedecer. A gente vai desenvolver um pouco mais esse tema aí no texto que nós vamos olhar hoje. Eu sempre gosto de dizer, irmãos, que eu comparo a lei com um raio-x. Imagina que você está com uma infecção, você vai ao médico e o médico manda você fazer um raio-x. O raio-x mostra a sua condição, o raio-x não te cura. O raio-x mostra como você está. Você tem um problema. A lei dá o diagnóstico, mas a lei não cura. Então o apóstolo Paulo está tentando mostrar que quando nós temos contato com a lei dá um diagnóstico a nosso respeito, um raio-x da nossa alma. Somos pecadores. Paulo diz que esse é o objetivo da lei. Eu também adiantei para vocês semana passada que o verso 5 e o verso 6 do capítulo 7, eles resumem esse capítulo inteiro. Olha aí o versículo 5. Versículo 5 fala, pois porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Então, o verso 5 descreve um modo de vida de uma pessoa que está tentando ser salva através do cumprir a lei de Moisés. E o apóstolo Paulo diz aqui, é um exercício inútil, porque a lei, quando se junta com a sua carne, ela frutifica para a morte. Você não dá fruto para Deus. Você simplesmente é realçado a desobedecer o Senhor ainda mais. No versículo 6, ele mostra o segundo modo de vida. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Caducidade da letra, aliás, seria mais uma frase ofensiva para o judeu chamar a lei de Moisés de uma lei caduca, uma lei que passou, uma lei que não tem mais influência nenhuma hoje. Então, aqui é o segundo modo de vida. Paulo fala que o segundo modo de vida é você morrer para a lei, você ser liberto da lei e você servir a Deus através do Espírito Santo. São dois modos de vida. O verso 5 diz, você está tentando ser santificado através da lei. O segundo modo de vida, verso 6, você é santificado pela ação do Espírito Santo, formando Cristo no seu rosto. E o restante do capítulo 7 é o desenvolvimento do verso 5, isso aqui é muito importante. O restante do capítulo 7 é Paulo explicando como uma pessoa debaixo da lei vive em conflito. A angústia de alguém que está se revirando, tentando obedecer a Deus a partir do seu próprio mérito. E no capítulo 8, verso 1, ele vai desenvolver o verso 6 do capítulo 7, mostrando como é uma vida debaixo do Espírito. Pronto, chegamos ao texto. Vamos ler agora a passagem? E depois tem mais uns traços de arado para passar aí para a gente olhar o texto especificamente. Capítulo 7, verso 7, vamos ler. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri.
E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Amém. Eu disse para vocês que esse é o segundo texto mais difícil da carta. E quando nós temos um texto difícil, é natural entre os intérpretes da Bíblia você encontrar diversas opiniões a respeito desse texto. Então, os principais intérpretes do Novo Testamento, basicamente podem ser entendidos em dois grupos. Tem um grupo de intérpretes que acha que Paulo aqui está falando de si mesmo. O eu aqui é uma autobiografia. Então quando ele diz, eu vivi sem lei, o pecado entrou em mim e me matou, Paulo está falando de si mesmo. Um outro grupo de intérpretes diz que esse eu de Paulo não é um eu biográfico, é um eu retórico. Isto é, Paulo está tomando-se como exemplo, incluindo-se na narrativa, não para dizer que necessariamente era ele, mas que essa é a experiência do judeu de modo geral que está tentando ser santificado debaixo da lei. Então todas as posições podem ser agrupadas nessas duas grandes divisões aí. Então, entre os que acreditam, para você ver que entre os próprios de um grupo tem opiniões diferentes, entre aqueles que acreditam que isso aqui é biografia de Paulo, eles falam que isso aqui aconteceu com o apóstolo Paulo quando ele tinha 13 anos de idade, na experiência do Bar Mitzvah. Então, para quem não sabe, o Bar Mitzvah era uma cerimônia que todo judeu passava aos 13 anos, e essa cerimônia marcava a sua maioridade. Então ali ele recebia a lei de Moisés publicamente, e ele se comprometia em obedecer à lei de Moisés. Então nessa interpretação, quando lemos o verso 9, vamos ver só um exemplo para vocês entenderem bem direitinho. No verso 9 diz assim, outrora sem lei eu vivia. Paulo está falando de que período da sua vida? De antes dos 13 anos. Antes dos 13 anos ele vivia sem lei. Mas sobreveio o preceito aqui é a lei de Moisés. Quando foi que ele recebeu a lei de Moisés? Nessa interpretação, aos 13 anos de idade. Então quando ele recebeu a lei, aos 13 anos de idade, ele percebeu que esse preceito, na verdade, despertou o pecado nele e ele morreu. Então essa seria a primeira interpretação. Irmãos, eu vejo um problema muito grande com essa maneira de interpretar a passagem, porque lembre-se que o garoto judeu, ele não tinha apenas contato com a lei aos 13 anos de idade. Desde quando ele nascia, ele já estava sendo instruído na lei de Deus pelos seus pais. Ele, até os 12 anos de idade, ele decorava 613 mandamentos da lei de Moisés. Então seria muito estranho, apenas numa cerimônia, o apóstolo Paulo tomar conhecimento de que ele era um pecador. Outros dizem que esse conflito não aconteceu em Paulo aos 13 anos, mas aconteceu quando ele ouviu o sermão de Estevão. Atos capítulo 7, vocês lembram da história? A história mostra que Estevão pregou uma palavra muito poderosa, e depois ele foi morto, e as vestes dele foram jogadas aos pés de um jovem chamado Saulo. Então ele estaria ali, ele ouviu o sermão de Estevão, e ele ficou em muito conflito. Então quando ele encontra Jesus, na verdade ele já era um fariseu que estava em conflito, ele já era um fariseu que estava com o terreno do coração preparado para ser salvo por Jesus. Então nessa interpretação, quando você lê o verso 9, vamos lá, ver o verso 9 de novo. Outrora sem lei eu vivia. Quando é que ele vivia sem lei, de acordo com essa interpretação? Antes do sermão do Estevão. Mas sobrevindo o preceito, quando é que o preceito chegou para ele? Quando Estevão pregou. Novamente, eu acho que já está bem óbvio que essa interpretação ela é muito forçada, é muito ruim, a meu ver até um pouco vergonhosa, porque a pregação de Estevão não foi preceito, a pregação de Estevão não foi lei, a pregação de Estevão foi o Evangelho.
E a outra coisa é que o apóstolo Paulo, ao longo da sua vida antes da conversão, ele não me parece um fariseu em conflito. Inclusive quando ele vai para Damasco, que ele encontra com o Senhor Jesus Cristo, ele não parece um ser que está brigando internamente, será se estou fazendo certo, se eu não estou. Na verdade ele estava convicto que ele estava obedecendo, amando a Deus, e que ele estava plenamente correto naquilo que estava fazendo. O segundo bloco de respostas, como eu disse para vocês, entende esse eu não como sendo biográfico, mas como sendo apenas um argumento retórico. É como se você se colocasse na narrativa, se identificando com o texto e chamando os outros a fazer a mesma coisa. Então, tem um grupo dentro desse maior grupo que acredita que aqui não é o Paulo biográfico, mas é Paulo se colocando no lugar de Adão. Então Paulo assumindo a narrativa como se ele fosse o Adão. Então lembra que Deus deu a Adão uma lei, Deus deu a Adão uma ordem, não coma desse fruto, e ele foi e comeu o fruto, e naquele dia a lei de Deus, que era para ser a sua vida, se tornou na verdade o instrumento da sua morte. Eu tenho dificuldades com essa interpretação, porque não há nenhuma evidência de 10 mandamentos no Éden. Lei aqui não se refere apenas àquela ordem que Deus deu, não coma do fruto. Inclusive no versículo 7 ele citou não cobiçarás, que seria o 10º mandamento da lei de Moisés. Então ele no Éden não tinha 10 mandamentos, no Éden só tinha uma ordem, não coma. Então eu não vejo que essa interpretação se encaixa tão bem. A menos complicada, penso eu, é que Paulo aqui, ele está falando da nação de Israel, recebendo a lei de Deus no Sinai, depois de ter vivido 400 anos no Egito, sem a lei de Moisés. Então quando Paulo diz aqui, vivia sem lei, ele está se referindo a esse período de 400 anos, em que o povo de Israel estava lá no Egito como escravo, sem ter contato com a lei de Deus. E quando eles recebem a lei no Sinai, Deus entrega para eles os mandamentos, e eles pensam que aquele mandamento ia ser a vida deles, mas simplesmente mostrou que eles estavam mortos, e que eles eram incapazes de obedecer ao Senhor. Então o eu do apóstolo Paulo nessa interpretação é um eu retórico, onde ele não está falando necessariamente da sua experiência, mas ele está chamando os judeus a olhar para trás, ver a história do povo e se identificar com a história do povo, vendo que a lei é incapaz de produzir salvação. Pronto, irmãos, agora eu terminei de arar todo o terreno. De fato, vamos para o texto. Dá tempo ainda? Dá tempo, né? Vamos lá para o versículo 7. Veja que o apóstolo Paulo está respondendo a uma pergunta. A pergunta é: que diremos, pois? É a lei pecado? Lembre-se que esse era o modo como os judeus interpretavam a fala do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse que nós morremos para a lei. O apóstolo Paulo falou que a lei desperta em nós o desejo de pecar. Então o judeu, quando ouvia Paulo falando todas essas coisas, a pergunta que ele faria para Paulo é essa: como é, Paulo? Você está dizendo que a lei é pecado? Você está falando que a lei de Deus é algo má? Você está falando que a lei desperta paixões? Você está falando que a lei desperta o pecado na gente? Então você está falando que a lei é má, que a lei é pecaminosa? E nós vamos ver aqui nesse parágrafo que Paulo dá 3 respostas a essa pergunta: é a lei pecado? A primeira resposta é essa: a lei não é pecado, mas a lei dá conhecimento do pecado. É isso que ele diz no verso 7, olhe comigo. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Veja que ele cita o 10º mandamento, não cobiçarás, e a maioria dos estudiosos acredita que o 10º mandamento é o mandamento que resume todos os outros. Então Paulo está falando, a lei de Deus não é pecado. Mas a partir do momento que a lei de Deus chegou a mim, e eu li lá no 10º mandamento, não cobiçarás, isso despertou em mim o desejo de cobiçar.
É evidente, irmãos, que Paulo não está dizendo que no tempo que eles estavam no Egito, eles não sabiam que cobiçar é errado. Ele não está querendo dizer isso. Ele simplesmente está dizendo que a lei de Deus expande essa informação. A lei de Deus formaliza essa informação. A lei de Deus mostra que cobiçar é um pecado contra Deus, que cobiçar ofende a dignidade de Deus, que cobiçar tem o seu preço, gera condenação e morte. E esse conhecimento completo, pleno a respeito do que significa o não cobiçar, só veio a partir do momento em que Deus deu a lei por escrito. Então, a lei deu pleno conhecimento de que cobiçar é pecado, e esse conhecimento pleno, Israel não tinha quando estava no Egito. Então, em síntese, Paulo está dizendo, a lei não é pecado, mas ela mostra claramente o que é pecado. Ela revela de forma clara o pecado que há em mim, ela é uma transgressão da vontade de Deus. Então, essa é a primeira resposta. A lei não é pecado, mas ela mostra o pecado. Segunda resposta, Paulo vai dizer assim, a lei não é pecado, mas a lei desperta o pecado. Veja que ele diz isso no verso 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Irmãos, a palavra que aí na Bíblia de vocês foi traduzida por concupiscência, ela é a mesma palavra cobiça, do verso 7, não cobiçarás. Eu de fato não sei porque os tradutores para o português não mantiveram a palavra cobiçar, porque é a mesma palavra no idioma que o Novo Testamento foi escrito. Então, meus irmãos, novamente, Paulo não está dizendo que Israel, quando estava lá no Egito, não sabia nada a respeito de desejos pecaminosos. Mas o que ele está falando é o seguinte, é que antes de eles terem contato com a lei de Deus, o pecado estava neles, mas estava adormecido. E no momento que Deus chega para eles e apresenta uma proibição, o que acontece com eles e com a gente? Desperta a vontade de fazer. Essa é a união fatal entre lei e carne, que eu falei semana passada. Eu falei que a mistura entre lei e carne, ela é fatal para a nossa alma, porque a lei de Deus, que deveria produzir na gente temor, reverência, obediência, a lei de Deus acaba não fazendo isso, ela faz o efeito inverso, ela atiça a gente, ela desperta as nossas paixões. Então Paulo está falando, não é que eles não sabiam que era cobiça, mas a partir do momento em que apareceu essa norma, não cobice, aí isso despertou neles o desejo de cobiçar. Eu acho que eu contei aqui na igreja já alguns anos atrás, de um homem muito rico no exterior que construiu um hotel, todo de vidro, coisa linda. E aí aquilo começou a ser muito frequentado, se tornou uma atração turística. E ele contratou um administrador. E o administrador falou, olha, eu estou preocupado aqui, porque pode ser que as pessoas joguem pedra nesse hotel. E aí o dono falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma placa, proibido jogar pedra. O que vocês acham que aconteceu depois que colocou a placa? É isso que o apóstolo Paulo está falando. O mal já existe. Mas quando vem a proibição, aí desperta, aflora, atiça a gente. Então Paulo está falando, a lei em si, ela não é pecado, mas no momento em que ela se junta com a nossa carne, a gente quer desobedecer. Eu não sei quantos de vocês já leram as Confissões de Agostinho. Vale a pena você ler, se você não leu essa obra ainda. Aí o Agostinho tem um episódio das Confissões que ele fala do roubo das peras. E ele entrou num terreno com um bando de amigos e roubou lá, tirou um monte de pera. E eles pegaram umas peras e comeram, e as outras peras eles jogaram aos porcos. E ele já convertido, estava fazendo a reflexão desse momento, e perguntando a si mesmo, por que eu fiz isso? Qual foi o meu prazer? Fome, eu não estava com fome. Vontade de comer pera eu não estava, porque na minha casa tinha peras e até mais bonitas do que aquela.
do que aquelas. Por que eu fiz isso? Aí ele diz: foi o prazer de ser ladrão, o prazer de afirmar que eu sou livre das leis, que eu não sou prisioneiro das normas. Ele falou que a transgressão é o próprio prazer. Então, irmãos, Paulo está falando que esse efeito ocorre na nossa vida hoje. Por que nós desejamos tanto aquilo que é errado? Nós sabemos que o pecado é provisório, que é destrutivo. Algumas vezes a gente tem certeza que vai ser pego, mas mesmo assim a gente quer. Eu estava aconselhando há alguns dias uma pessoa de muitos anos da fé cristã, amigos da gente de outro estado, e essa pessoa está distante de Deus, e eu vim aconselhando, e essa pessoa diz assim: pastor, sabe qual é o pior de tudo? É que eu sei que tudo isso é verdade, que eu estou errado. Nós sabemos, nós sabemos o que é o certo, mas parece que toda vez que nós somos colocados diante de uma norma, diante de uma proibição de Deus, nós sentimos o desejo de afirmar a nossa própria independência. Isso começou lá no Éden. O diabo tentando Eva e dizendo: você será igual a Deus, conhecedor do bem e do mal, você vai ser dono da sua própria vida. E é por isso, irmãos, que a lei inflama o pecado que há em nós, porque a lei impõe restrições e nós não queremos viver debaixo das imposições de um ser superior. Então a lei vem e mostra qual é a essência do nosso coração. O nosso coração é cheio de rebelião, e a lei mostra isso, porque ela impõe limites, e quando ela diz não, o desejo de fazer o contrário surge na nossa alma. Então, respondendo à pergunta, a lei é pecado? Paulo diz não, mas a lei desperta em você o desejo de pecar. Do verso 9 ao 11, ele vai dar a terceira resposta a essa pergunta: é a lei pecado? Ele diz não, mas a lei revive o pecado que há em mim, e esse pecado produz morte. Veja que é o verso 9, ele diz isso: outrora, sem lei eu vivia. Na interpretação que eu estou trazendo para vocês, qual é o tempo que eles estavam sem lei? O tempo que eles estavam no Egito. Lá eles não tinham contato com a lei escrita de Deus. Lá no Egito eles achavam que estava tudo bem com eles, que eles eram um povo eleito de Deus. Aí Paulo continua: mas sobrevindo o preceito. Quando foi que o preceito chegou a eles? No Sinai, eles receberam a lei de Deus. E ele acrescenta: reviveu o pecado em mim, e eu morri. Então Paulo está dizendo: a lei é pecado? Não. Mas a lei mostra, dá consciência da verdadeira situação espiritual que nós estamos. Então Paulo está dizendo que a lei mostrou para os israelitas, para os hebreus, o seguinte: nós pensávamos que estávamos vivos, mas a lei de Deus veio e mostrou a nossa condição espiritual. Na verdade nós estamos mortos, distantes de Deus. No verso 10, veja aí a surpresa desagradável: e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Então imagina lá, o povo de Israel recebendo a lei. Moisés chega com as tábuas e todo mundo: oh, aleluia, glória a Deus, que felicidade, recebemos aqui a lei de Deus, nós vamos andar no caminho de Deus, nós vamos seguir. Lembra que Moisés falou com eles: vocês concordam com tudo que está escrito aqui? Nós concordamos, nós vamos seguir, nós vamos obedecer, esse é o caminho da vida. Qual foi a surpresa deles? O caminho da vida, na verdade, se tornou um meio de morte deles. Irmãos, isso é bem real na história de Israel. No dia em que Moisés desceu com as tábuas nas mãos, o que é que o povo de Israel estava fazendo lá embaixo? Estava adorando o bezerro. Idolatria, imoralidade. E aquela lei que era para ser o caminho de vida para eles, naquele momento se tornou um instrumento de morte. E o restante da história do Antigo Testamento é a história do fracasso de Israel. Idolatria, maldade,
imoralidade, rebelião, todos eles morreram no deserto. Aquela primeira geração não entrou na terra prometida. Eles pensavam que a lei era o caminho da vida, mas a lei se tornou o caminho da morte deles. No verso 11, veja o que ele diz: porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Então, ele está usando aqui o pecado como a figura de alguém que pega uma coisa que é boa e faz uma coisa que é má. Então você imagina, o bisturi do médico. O bisturi do médico é uma coisa muito importante e boa. O bisturi do médico traz cura. Mas imagina que alguém pega o bisturi do médico e vai lá e corta o pescoço de alguém e a pessoa morre. Está falando que o pecado fez isso. O pecado pegou a lei de Deus, que é boa, e foi lá e matou a gente. Então o pecado se prevaleceu do mandamento. Irmãos, lembra que esse era o grande plano de Deus para Israel. O plano de Deus para Israel era esse, ó. Eu estou entregando para vocês a minha lei. Vocês vão descobrir que vocês não têm condições de cumprir a minha lei, e que vocês precisam confiar na promessa do Messias, que um dia vai vir, e ele vai cumprir a lei de Deus perfeitamente no lugar de vocês, e vocês vão crer nele, e todos aqueles que crer nele serão salvos. Os que foram salvos no Antigo Testamento foram salvos a partir dessa crença. Eles creram no Messias que iria vir, eles creram na promessa de Deus, e eles creram que o Messias iria fazer por eles o que eles não poderiam fazer por si mesmos, que era obedecer a Deus. Mas os que tentaram conseguir obter a sua salvação através da lei de Moisés, tiveram essa surpresa desagradável: o bisturi cortou o pescoço deles. Para não deixar dúvidas, olha o que ele diz no verso 12: por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. É como se ele não quisesse deixar dúvidas. Vocês estão vendo que eu estou falando para vocês que a lei não é ruim? A lei é santa. Por que a lei é santa? Porque a lei é a voz de Deus, e a voz de Deus é uma voz santa. A lei de Deus é justa, isto é, a lei de Deus promove a justiça. Deus não faz nenhum pedido que seja impossível. A lei é boa, ela é boa porque ela quer o nosso bem. Quando Deus diz não matarás, não é porque Ele simplesmente estava querendo coibir os desejos do nosso coração. Ele diz não matarás para proteger a vida. Quando Ele disse não adulterarás, Ele fez isso para proteger a família. A lei de Deus é boa, é santa e é justa. Sabe qual é o problema? Não é a lei. O problema são as pessoas que receberam a lei. Porque as pessoas que receberam a lei, elas não são santas, nem justas e muito menos boas. Então não há nada de errado com a lei. O problema somos nós. Esse inclusive poderia ser o título da mensagem: o problema somos nós. Mas eu coloquei lei, o raio-x da alma. Tá bom? A lei dá o raio-x. Ela não cura, mas ela mostra a nossa condição espiritual. Meus irmãos, o que nós aprendemos dessa passagem? Eu quero trazer algumas lições para a gente considerar, e depois nós vamos orar ao Senhor. Uma das lições que eu considero centrais nessa passagem é que nós precisamos conhecer o nosso pecado. Entenda isso. Eu não estou falando você tem que conhecer o pecado. Você tem que conhecer o seu pecado. Você tem que entender o efeito do pecado em você. Os antigos falavam a expressão convicção de pecado. E a nossa geração, irmãos, é uma geração que se nega a conhecer o pecado. A nossa geração é uma geração que inclusive rejeita a ideia de pecado, que considera o pecado como uma coisa arcaica, que considera pecado uma ideia que foi criada pela religião para simplesmente colocar medo e aprisionar as pessoas nos seus desejos. As pessoas dizem, não, nós somos do bem. É a geração do povo do bem, né? Olha, você fique muito desconfiado quando alguém disser para você, eu sou do bem. Desconfie, provavelmente essa pessoa está com uma faca aqui atrás. Na hora que você virar, ela corta seu pescoço. Nós precisamos conhecer o pecado.
É perigoso para você não conhecer a respeito do seu pecado. É perigoso para o seu casamento, se você não compreender o pecado que há dentro de você. Você pode destruir sua família, se você não entender o pecado que há em você. Você pode conviver muito mal com a sociedade, se você não compreender o mal, o pecado que há dentro de você. Vida, morte, condenação e salvação passam por esse conhecimento do pecado. A Bíblia diz, meus irmãos, que o pecado nos corrompeu completamente. O pecado corrompeu a nossa estrutura física. Nós estamos morrendo todos os dias. Eu estava perguntando para alguém, e aí 1 ano a mais, no dia do aniversário, né? 1 ano a mais, a pessoa disse, não pastor, 1 ano a menos. Corretíssimo, né? Depende tudo da perspectiva que você olha. O pecado afetou tanto o nosso corpo, que o apóstolo Paulo diz assim, quem me livrará desse corpo de morte, um corpo de morte? Nós estamos morrendo, mas o pecado não apenas atacou o nosso corpo, ele corrompeu as faculdades da nossa alma, os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas decisões, de tal maneira, meus irmãos, que nós não somos seres confiáveis. Nós não podemos ficar com esse negócio, siga o seu coração. Não siga seu coração, pelo amor de Deus, siga a palavra de Deus. O pecado corrompeu a gente. Em vez de nós nos curvarmos ao Senhor, nós queremos brincar de ser Deus, desafiar a autoridade de Deus, ignorar suas leis, dar as costas para Ele. A Bíblia fala que o pecado é um estado de orgulho, em que nós vivemos como se tudo e todos existissem para nos servir. O pecado, a Bíblia diz, é um estado de condenação. Isto é, nós somos colocados numa posição em que Deus se sente movido por sua santidade a vir a nós e nos punir. A Bíblia ainda declara que o pecado é um estado de contaminação, isto é, nós nos tornamos sujos e lameados diante de um Deus que é 3 vezes santo. O pecado é um estado de depravação, isto é, ele obscurece a nossa consciência, torna a nossa mente insensível a Deus e a palavra dEle. O pecado nos engana, irmãos, ele anestesia a nossa mente, criando fantasias, ilusões, falsos desejos, racionalizações. O pecado nos dá a sensação que nós podemos desobedecer a Deus, fazer aquilo que queremos e que no final vai dar tudo certo. Ele distorce a nossa mente de tal maneira em que aquilo que nós sempre consideramos como errado para os outros, de repente se torna certo para a gente por causa da situação que estamos vivendo. Nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos acordar urgentemente para o pecado e vê-lo como um inimigo incansável, que está tentando capturar o nosso corpo e a nossa alma todos os dias. Isso é importante, irmãos. Veja a situação de Israel, que Paulo citou nesse texto. Os judeus pensavam que estava tudo bem com eles. Fomos tirados do Egito, Deus derrotou todos os nossos inimigos, nós entramos na terra prometida, prosperidade, Deus nos deu a lei, Deus nos deu a circuncisão. Eles não percebiam o seu próprio pecado. E mais ou menos uns 1400 anos depois, o Senhor Jesus Cristo chega lá no meio do povo judeu e diz assim para eles em João capítulo 8: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Como é que eles reagem? Eles ficam com raiva. Que negócio é esse que nós somos escravos do pecado? Nós não somos escravos de ninguém, nós somos filhos de Abraão. Eles não tinham consciência do próprio pecado. Quando Jesus pregou o evangelho para eles, eles ficaram ofendidos. E há muita gente hoje nessa mesma situação, envolta numa casca de moralidade, vivendo ali segundo certas regras, fazendo caridade, procurando ser uma pessoa do bem. Eu vou plantar uma árvore, eu vou cuidar do meu cachorrinho, eu vou ajudar as crianças da rua, eu vou me preocupar com as queimadas que estão acontecendo não sei aonde, porque eu sou uma pessoa do bem.
E eu sempre acho, irmãos, que tudo isso é uma capa. E que se você tirar a capa, lá dentro, você vai ver muito desejo errado, muita paixão pecaminosa, você vai ver muita lascívia, você pode ver inveja lá dentro, você pode ver corrupção, e tudo isso nós ocultamos numa capa de moralidade. Se você está aqui hoje de manhã e pensa assim, eu quero te dizer, a sua moralidade não vai te salvar. A sua moralidade não tem poder de combater as corrupções que estão dentro de você. Que se tirar essa sua capa de bom moço, de boa moça, você sabe quanto pecado e quanta maldade tem dentro do seu coração. Você sabe o que passa na sua consciência. E regras, moralidade, não tem condição de resolver isso. É só a cruz de Cristo. A única saída para você é você morrer. Você morrer para esse mundo, você morrer para esse pecado, você morrer com Cristo e ser tornado numa nova pessoa. Você tem a oportunidade hoje de crer no Senhor Jesus Cristo, de se entregar a Ele em arrependimento e fé, para você ser considerado morto para o pecado e vivo para Deus, e viver uma vida no Espírito Santo. Aí você vai ver essa corrupção do seu coração sendo sufocada todos os dias. Nós, irmãos, precisamos da graça de Deus para ter essa compreensão. Eu quero terminar com o Salmo 139, vamos até lá. Um dos salmos mais belos do Antigo Testamento. Para você que é cristão, que já se converteu a Jesus, tome essa oração de Davi e faça dela a sua oração, verso 23, Salmo 139, verso 23, olha aí, coisa bela, bela e dolorida. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Irmãos, por que o nosso coração precisa ser sondado? Pensa lá da sonda do médico, coloque em você. Por que nós precisamos ser sondados? Porque tem muita coisa oculta dentro da gente. Tem muita coisa escondida. Às vezes coisas que nós escondemos, coisas que estão escondidas por causa das próprias corrupções que há no nosso coração. E Ele está dizendo que Deus sonda. Deus vai ao profundo, Ele atravessa as barreiras, Ele atravessa as nossas justificativas, racionalizações, as motivações ocultas, Ele sonda, e depois Ele faz o quê? Ele traz tudo à superfície. Olha aqui como você é. Nós não gostamos disso, nós não gostamos disso, nós não gostamos de nos ver como de fato nós somos. Nós não gostamos. Semana passada, estava conversando com minha esposa, e ela falou assim a meu respeito: você tem uma grande ira dentro do seu coração, uma raiva tremenda, mas ela é controlada pelo Espírito Santo, mas ela está aí. E ela disse: e a Carolina puxou a você. Como ela não tem o Espírito Santo ainda para conter, ela já está dando aí os primeiros espasmos de ira. Mas pensa como foi ruim ouvir aquilo. É muito desagradável quando alguém sonda e tira de você uma coisa que você está tentando esconder tanto. Mas essa foi a oração do salmista: Senhor, sonda o meu coração, vai lá no fundo. Tem coisa que está escondida, tem coisa que eu estou disfarçando, tem coisa que eu estou ignorando, tem coisa que eu nem conheço, que eu nem percebo. Sonda, vai, tira as barreiras. E o restante da oração ele diz: prova e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho
eterno. É disso que nós precisamos, irmãos. Senhor, sonda, mostra, mas me guia. Então não é simplesmente um exercício em que o Senhor mostra o pecado da gente, mostra como nós somos feios, e a gente fica tudo arrasado na autocomiseração. Não. A oração diz: mostra e me guia. Me pega, Senhor, na mão, me conduz, me mostra como eu tenho que viver, como é que eu tenho que ser, como é que eu tenho que reagir. É disso que nós precisamos, irmãos, é disso que Paulo vem falando. O apóstolo Paulo vem falando para a gente que isso que o salmista orou aqui, não pode ser feito pela lei de Moisés. A lei de Moisés pode até te mostrar o pecado, mas a lei de Moisés não pode te guiar. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos da plenitude do Espírito Santo. E aí esse exercício, ele vai ser dolorido, incômodo, mas ele vai ser glorioso no final. Porque nesse processo nós vamos sendo tornados à imagem do Senhor Jesus Cristo. Então faça da oração do salmista a sua oração. Sonda o meu coração, Senhor. Vê se há em mim um caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor e vamos pedir isso a Deus nesse momento. Sonda, Senhor, o nosso coração. Prova os nossos pensamentos. Vê se há em nós um caminho mau. Mostra a nós as nossas perversões, a nossa maldade, o nosso pecado, os nossos desejos ocultos. Que a Tua palavra, através da ação do Espírito Santo, vá no mais profundo da nossa alma e traga à nossa superfície tudo aquilo que há de errado em nós. E pelo Teu Santo Espírito, Senhor, nos guia pelo caminho eterno, pelo caminho da nova vida, pelo caminho de um comportamento santo, de uma vida pura, de reações corretas. Deus faz essa obra na gente, nós precisamos dela com urgência. Nós oramos também, Pai, pelas pessoas que aqui estão e que ainda estão confiando na moralidade, no bom comportamento, na casca da religião e da moralidade. Senhor, quebra essas barreiras, mostra a essas pessoas a corrupção que há dentro de seus corações, para que elas venham correndo a Jesus Cristo, clamando pela salvação, confiando que Ele já cumpriu a Tua lei perfeitamente em nosso lugar. Essa é a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém.